Quem chora, nele terá consolo, nele terá descanso, nele verá a paz. Para que possamos construir ou reconstruir algo, como um muro, por exemplo, precisamos de materiais, como água, pedra, cimento, cal, tijolos, entre outros, e de um profissional, como um mestre de obras e um pedreiro. No livro de Neemias, tem um relato muito interessante em que Deus coloca no seu coração o desejo de reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias não era um mestre de obras e nem um pedreiro, mas sim copeiro do rei e movido por uma íntima compaixão pela sua cidade, simplesmente obedeceu. Mas enfrentou oposições. Porém, a sua aliança com o povo judeu o fez enfrentar crises, reconstruir vidas, desfazer injustiças sociais e trazê-los à comunhão com Deus. Mais à frente, percebemos que Neemias, além de assumir a liderança pela reconstrução dos muros, se coloca na brecha, estando vigilante, pronto para defender uma causa. Hoje, Deus nos chama, igreja, como o corpo de Cristo, para sermos como Neemias, simplesmente obedecer ao reconstruir de Deus. Hoje é tempo de reconstruir famílias. Com nossa família, reconstruir relacionamentos quebrados ou desgastados. Estimular o culto doméstico e a vida missionária em família, por meio da intercessão e o sustento missionário. E também reconstruir relacionamentos com o próximo, através dos relacionamentos intencionais com família, evangelizando e discipulando outras famílias. Famílias saudáveis são bênção para famílias desestruturadas. Hoje é tempo de reconstruir relacionamentos com Deus, porque tudo começa em Deus. É tempo de reconstruir uma vida de oração, de leitura e meditação da palavra. Retomar uma vida de adoração. E também é tempo de reconstruir relacionamentos
com o próximo, em que podemos expressar nossa adoração por meio do serviço. Portanto, retomar ações de misericórdia e socorro, testemunho pessoal e discipulado de vida missionária. Hoje é tempo de reconstruir sonhos. Sonhos pessoais, sim, sonhos que foram abandonados ao longo dos anos. E também é tempo de reconstruir sonhos com o próximo, sonhos de alcançar todas as pessoas do nosso estado para Jesus. De plantar e fortalecer igrejas e também implementar novos projetos missionários. Sabemos que sempre depois de uma tragédia ou no meio dela é necessária uma retomada. Não podemos ficar estáticos em meio ao caos. Precisamos começar o processo de reconstrução com novas atitudes e decisões. Como igreja, temos um desafio diante do caos: reconstruir nosso Paraná. Junte-se a nós, é tempo de reconstruir. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor. Meus irmãos, muito bom dia. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Nova manhã de domingo, tempo de nos juntarmos para orarmos juntos, para louvarmos ao Senhor, refletirmos na sua palavra. Nós iniciaremos hoje, no culto da noite, a nossa campanha de missões estaduais. O início oficial da nossa campanha hoje, às 19 horas. Tempo de reconstruir. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Neemias 2:18. Se você puder estar conosco, não deixe de vir. Você que já tomou a vacina, se sente mais seguro, venha para cá hoje às 19 horas. Nós vamos ter um culto dando início oficial à nossa campanha de missões, ok? Quero ler para vocês também no texto de Salmos 49:15, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Você crê nessa verdade? Eu creio nessa verdade, nós cremos nessa verdade. A verdade da eternidade, a verdade da ressurreição. Quero orar com você nessa manhã. Louvado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós nos reunimos com este fim de exaltá-lo, de glorificá-lo, de prestarmos ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor. Esse é um tempo também, Pai, para sermos edificados pela Tua palavra, que ela realmente encontre lugar ao nosso coração, que tenhamos da Tua palavra ensinos revistos, reforçados na nossa mente, que tenhamos da Tua palavra algo novo, que nos transforme, a fim de que nos tornemos mais parecidos com o Senhor Jesus, que é o ápice da Tua revelação, Pai. Também, Senhor, nos reunimos para orarmos, conversarmos com o Senhor, sermos edificados pela oração, sermos abençoados na Tua presença. Atende, ó Pai, as nossas orações, as nossas súplicas. Nós temos intercedido, Senhor, por pessoas que estão doentes, pessoas próximas
pessoas queridas, jovens, adultos, idosos. Pai, nós te pedimos a tua misericórdia. Nós te pedimos que o Senhor console os corações, que o Senhor cure as enfermidades e que o Senhor traga a normalidade dos dias, Pai, brevemente. Obrigado, Deus, pelo que já foi conquistado, pelo que já tem sido feito. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo trabalho dos profissionais de saúde. Nós te agradecemos pelos remédios, pelos recursos. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas vacinas. Nós sabemos, ó Pai, que apesar de todo o caos, de toda a problemática, de todo o mal, ainda assim nós cremos, Pai, que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos acolhe, que o Senhor nos atende, que o Senhor está presente e que os teus planos, pela tua soberania, são cumpridos, mesmo, ó Deus, apesar de toda a maldade humana, de todo pecado, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque temos esta certeza. Abençoa, Senhor Deus, a nossa reflexão, o nosso estudo nessa manhã, que realmente ele alcance os nossos corações. A nossa oração é em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Eclesiastes, o sentido da vida. Nessa manhã nós vamos pensar na outra parte do capítulo 3, a partir do versículo 15. Olhando adiante, a morte chegará para todos. Se pensarmos em vida, se queremos considerar a vida a partir de um estudo bíblico, a partir da reflexão, certamente nós precisamos também considerar a realidade da morte. E o Eclesiastes, ele sempre toca nesse assunto. Talvez não seja um tema muito chamativo, muito convidativo, mas vamos buscar na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, um sentido interessante para essa chamada, para esse convite que o pregador nos oferece, de olharmos adiante, a morte chegará para todos. O Eclesiastes, ele trata dessa questão da morte ainda nesses versos que estão aí. No capítulo 4, 8, 5, 15, 16, capítulo 6, verso 6, capítulo 8, verso 8, capítulo 9, versos 2 e 3, capítulo 12, e no capítulo 12, versículos 7 e 8. Então, ele já fez isso, já comentou sobre a certeza da morte no capítulo 2, versos de 12 a 13, e antes de terminar o seu livro, ele vai tocar ainda neste assunto, nesses outros versos que temos visto aí. Então, Salomão, nesse capítulo 3, ele nos convida a transpormos a insignificância, a mediocridade da vida que ele apresenta no capítulo 1, quando ele inicia a sua reflexão no livro de Eclesiastes, uma reflexão que é sobre a realidade da vida. E ele vai dizer que, de forma um tanto quanto pessimista, né? Que a vida não passa de um correr atrás do vento, de que tudo é vaidade. E ele vai ainda desenvolver isso no capítulo 2, mas no capítulo 3 ele nos faz um convite para transpormos esse tipo de percepção da vida, para irmos além. Então o Salomão nos mostra que a vida ela precisa ser vista para além
do fato de acontecer debaixo do sol. Ele nos convida a olharmos para cima e concebermos a vida a partir da existência de Deus. Ele nos convida a pensarmos a vida a partir do que Deus colocou dentro de nós. Então ele nos chama para olharmos para dentro. E agora, nessa terceira parte do capítulo 3, ele nos convida a olharmos adiante. Então, Salomão vai nos mostrando assim que vida, morte, tempo e eternidade, estes são os ingredientes que compõem a nossa breve experiência neste mundo. E eles não podem ser ignorados, devem ser considerados, devem ser percebidos, devem ser alvos da nossa reflexão. Então, lá no capítulo 3, a partir do verso 15, nós vamos considerar nessa manhã. Aqui eu estou em 2 Coríntios. O Eclesiastes está aqui. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Esse versículo 15, ele alude ao versículo 9 do capítulo 1. Ele nos ajuda a lembrar lá no capítulo 1, versos de 9 a 11, e nos dá a segurança de que Deus está no controle do ciclo da vida. Ele diz assim: Deus fará renovar-se o que se passou. O passado, então, parece se repetir. Mas aqui ele já diz, lá no capítulo 1, verso 9, está assim: o que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Mas já no capítulo 3, ele dá a compreensão de que Deus tem poder de intervir na história e fazer o que lhe aprouver. Seus muitos feitos miraculosos são evidências que o ciclo é só um modelo, um padrão, mas não é uma prisão. Seu próprio Filho, o Senhor Jesus, mostrou essa verdade através de um nascimento miraculoso que rompeu com esse padrão. Então lembre-se, lá no capítulo 1, ele está observando a vida simplesmente debaixo do sol. Nesse versículo, ele não cita Deus, ele não tem ainda Deus no quadro da vida. Mas aqui, o que é já foi e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se. Deus fará renovar-se. Então Deus não está preso a um modelo, a um padrão. O próprio Filho, Jesus, mostrou essa verdade através de um nascimento miraculoso que rompeu com o padrão. Ele então morreu na cruz e ressuscitou, também transpondo o ciclo da vida e morte. O resultado do fato de Jesus ter rompido com o ciclo vicioso nos possibilita fazer parte de uma nova criação que também transpõe o tempo e a morte. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 17, Paulo nos diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Salomão, ele acrescenta um novo elemento, um novo pensamento aqui. Deus fará renovar-se o que se passou. Salomão quer dizer o seguinte: o tempo vai rapidamente e foge de nós. Mas Deus mantém sob seu controle tudo, todas as coisas, e faz prevalecer a sua vontade. No final do tempo, ele trará tudo a juízo. Verso 14 do capítulo 12 diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E esse verso, ele se correlaciona com os versos 16 e 17 do nosso texto, do texto de Eclesiastes 3. Vi, ainda debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Deus julgará. Já não é mais toda aquela aleatoriedade do capítulo 1, tudo por conta do tempo, por conta de se estar debaixo do sol. Então, Salomão testemunha as injustiças de seus dias e imagina, pensa, reflete por que o juízo de Deus se delonga, embora ele haverá de vir. E essa é uma pergunta que muitos já fizeram. Como pode Deus estar no controle quando existe tanto mal em nosso mundo? O perverso prospera em seus pecados e o justo se debate e sofre para obedecer. Salomão não foi o primeiro que trouxe à tona tal questionamento e não será o último. Mas, novamente, ele se conforta com duas assertivas, ou com duas certezas. A primeira delas, Deus tem o tempo para todas as coisas. Veja lá. Deus julgará o justo juízo e o perverso, pois há tempo e propósito, pois há tempo para todo propósito e para toda boa obra. Também lá em 8, capítulo 6, ele diz assim, versículo 6, ele diz assim: porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. E ainda em 8:11, visto como se não executa logo a sua sentença sobre a má obra, o coração dos filhos do homem está disposto, inteiramente disposto a praticar o mal. Salomão pensando, Salomão refletindo sobre a questão do tempo da justiça de Deus. Então ele entende o seguinte: Deus tem o tempo certo para todas as coisas, incluindo o seu julgamento. Ele faz essa reflexão a partir desta certeza. E também, em segundo lugar, Deus está agindo conforme seu propósito eterno e através das ações humanas, apesar das nossas maldades.
apesar das maldades do ser humano. Sim, Deus julgará quando a história encerrar o seu curso. Mas Deus também está julgando agora. Veja o versículo 18 do nosso texto. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Na experiência da vida, Deus está formando o homem também. Está julgando, está mostrando, está formando o homem. Deus está revelando quem é o homem. Ele está peneirando o homem. Ou ainda Deus está burilando, está polindo. Deus é longânimo. Ele quer ver os homens transformados. Ele quer ver os homens conscientes do seu pecado, conscientes da sua maldade. Ele quer ver os homens compreendendo o que realmente são. Então, quando este homem não se alia a Deus nesse trabalho que ele está fazendo, ele simplesmente se torna como um animal. Salomão diz que disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Essa percepção é importante, que nós tenhamos essa noção de que precisamos ser humildes, de que precisamos entender que Deus está agindo, que Deus quer nos transformar, que Deus quer trabalhar na nossa vida. Porque quando nós não entendemos isso, então aí sim nós nos tornamos como os animais. Diz assim o Salmo 32:9, não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. No texto de Provérbios, capítulo 7, o próprio Salomão, falando com um homem estulto, com um homem ignorante, no sentido de não ter entendimento, e que vai atrás da sedução da mulher adúltera, ele diz assim para esse homem, e ele, num instante, a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Ele vive como uma besta estulta, sem entendimento. E os versos 19 e 20 nos dizem assim, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Precisamos ter cuidado para não interpretarmos esses versos de forma errada. Salomão, de forma alguma, quer dizer que os homens são iguais aos animais. Ele está simplesmente apontando para o fato de homens e animais terem duas coisas em comum. Ambos morrem e seus corpos viram pó. O homem, sendo feito à imagem e semelhança de Deus, tem uma vantagem infinita sobre os animais no que diz respeito à vida, à experimentação da vida, o domínio da natureza, as realizações e os prazeres. Mas quando se fala em termos de morte, não temos vantagem alguma. Nós também somos como os animais, voltamos ao pó. Entretanto, a nossa esperança está em que aqueles que são salvos por Jesus Cristo haverão de ressuscitar para terem seus corpos glorificados, corpos apropriados
para uma nova morada celestial. Aqueles que não se importarem em alcançar essa condição haverão de sofrer morte eterna. Temos grandes vantagens, mas temos também grandes desvantagens. 1 Coríntios 15, nós temos um texto assim. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. A Bíblia diz que a morte ocorre quando o espírito deixa o corpo. Por exemplo, lá em Tiago, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Aqui no verso 21, Salomão indica que homens e animais não têm a mesma experiência. Quem sabe se o fôlego da vida ou de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para a terra, para baixo, para a terra. Não é a mesma experiência de morte, apesar de ambos voltarem ao pó depois da morte. O espírito do homem volta a Deus. E o próprio Salomão, lá no capítulo 7, do verso 12, ele diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Embora seja uma pergunta, aqui no versículo 21, Salomão, no contexto do seu livro, ele afirma essa verdade. Ele confirma essa verdade, ele confia nessa verdade. O pó volta à terra como era. Nesse sentido, somos como os animais, mas o espírito volta a Deus que o deu. Enquanto os animais simplesmente deixam de existir como criaturas viventes e não como almas viventes. O Salmo 49 apresenta um contraste bem similar a este. O salmista nos diz assim: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo. A sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. O pregador encerra então essa sessão lembrando-nos novamente a concebermos a vida como um presente que vem das mãos de Deus e nos alegrarmos com ela enquanto nós podemos nos alegrar com ela. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Ninguém sabe o que o futuro apresentará. E mesmo que soubéssemos, ninguém pode voltar a essa vida para alegrar-se com ela novamente, ou para revivê-la de forma diferente. A confiança no Deus soberano e que podemos nos submeter a Ele imprime paz em nosso coração para vivermos bem os nossos dias. É essa a reflexão do Eclesiastes. Apesar de das percepções que podemos ter do dia a dia,
a partir da maldade, a partir do pecado, a partir da finitude de todas as coisas. O Salomão, ele nos convida para reafirmarmos, para revermos, para fortalecermos essa percepção de que a vida pode ser vivida com Deus, de que a vida não está limitada ao que acontece debaixo do sol, de que existe uma realidade que transpõe essa finitude e que ela nos é oferecida por Deus. E assim, a partir dessa certeza, a vida experimentada aqui pode ser muito mais realizadora, pode ser muito mais alegre, pode ser muito mais agradável. O Salomão, a partir dessa reflexão, ele nos convida para vivermos bem os nossos dias aqui. Porque distante da realidade da existência de Deus, alheio à existência de Deus, nós podemos viver como os animais, entregue aos nossos instintos, desesperançosos, desperdiçando a beleza da vida e sem qualquer tipo de esperança. E isso é muito pobre. Isso é muito pobre diante do valor que Deus nos entregou impresso na nossa vida. A fé nos ensina a viver com aparentes inconsistências e absurdos. A vida eterna, a vida após a morte, ressurreição. Contudo, nós vivemos por promessas e não por explicações racionais simplesmente. Não podemos explicar o milagre da vida em sua complexidade total. Entretanto, concebendo Deus, os milagres, a forma de Deus agir, a imanência de Deus, existe uma lógica em tudo isso. Pode não haver verdades que combinem com a nossa razão, com a razão humana. A ressurreição, os próprios milagres, a realidade da vida eterna, a vida após a morte. Mas existe sentido, existe lógica. Não condizem com o que nós chamamos de matemática da vida, de ciência, mas com a lógica do reino de Deus. Então, não podemos explicar a totalidade, a complexidade do milagre da vida. Creio que nunca chegaremos lá. Mas nós podemos sim experimentar a vida. E devemos experimentar a vida. Suportando-a simplesmente ou aproveitando-a como Deus quer que nós a aproveitemos. Alguém uma vez me disse assim, olha, nós temos que aprender a morrer vivendo e não viver morrendo. Então, desfrute da vida, desfrute dos amores, desfrute daquilo que Deus te deu, desfrute dos prazeres, desfrute das alegrias, desfrute muito da presença de Deus, das promessas de Deus. Salomão, sabiamente, nos chama para aceitarmos a vida, para nos alegrarmos com ela e nos satisfazermos com o que Deus nos dá nesta vida. Se nós crescermos nisso, no nosso caráter cristão, na nossa generosidade, se vivermos realmente pela fé, então nós vamos aprender com Paulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer
situação. Contentamento é a palavra que Eclesiastes quer trazer para ser muito presente na nossa vida. Que Deus abençoe o seu domingo. E logo mais à noite, se você puder estar conosco, o início oficial da nossa campanha de missões estaduais. Deus abençoe a tua vida. Ai, 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 ai. Bom dia, bom dia. Ah, minhas ovelhas, que saudade que eu tava de vocês. Não vejo vocês desde ontem. Ai, que gostoso, que bom, né? Alguém já tá com fome? Hã? Ainda não. Antes vamos fazer a nossa contagem. 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 41. O que foi? O que vocês estão me olhando? 71, 72, não se mexe, não mistura, não. 73, 74, 75, 95, 96, 97, 98, 99 Dá uma... Mas... Cadê? Onde está a centésima? Mas não é possível! Marisa, diz que você viu ela por aí? Não? Show! Você viu a... Não também? Ai, gente... Aonde é que ela foi parar? Ela deve ter saído do aprisco! Ai! Ô, ovelhinha! Meninas, vocês viram a ovelhinha por aí? Não, ela não está no aprisco. Não, eu já disse. Não, vocês não viram? Ai, calma que eu vou procurar mais em algum lugar. Ô, ovelhinha! Que isso, gente? Vocês não limparam o chiqueiro de novo? Ai, claro, sou eu que tenho que limpar. Sim, não vim pra falar disso. Eu tô procurando a centésima ovelhinha. Vocês... Não, Chico, você não viu? Ai, não acredito. Joaquim, também não viu. Ai, ela deve estar em algum canto, eu não posso perder essa ovelhinha. Ai. Mimosa. Que bom te ver. Calma. Tudo bem com você? Eu sei que você não gosta muito que eu mexa em você, mas eu tô aqui pra te perguntar uma coisa. Você viu a minha centésima ovelhinha? Mas... nem passando por um canto... E se... Tá bom, Mimosa. Eu vou procurar. Obrigado. Minha ovelhinha. Ai, tanto tempo procurando você. Fica tranquila, que agora tá tudo bem. Ai, graças a Deus. Vamos de volta pra fazenda. Ai, bem. A Mimosa tá morrendo de saudade de você. Ai, a Mimosa. Sim, os porquinhos. Ai, porquinho. As galinhas. As galinhas. Ai, bem. Ai, gente, e aí o pastor me trouxe pra casa e cuidou de mim, porque eu tava muito machucado, eu tava com muito medo, eu tava me sentindo tão desprotegida. Ele percebeu que eu não tava aqui e ele foi correndo atrás de mim. Mas é claro, não? Ele não é o amor. Fica tranquila que agora tá tudo bem. Tá tudo bem. E com cuidado, ai, que perigo. Ai. Obrigado, viu, pastor? Você é muito gentil, obrigado. Ai, que coisa boa. Ainda tem uma aqui. Ai, vai passar. Ai. Passou? Passou.
Ai, gente, agora eu tô de volta, eu senti tanta falta daqui. E o show foi separado da gente quando descobriram o que ele andava fazendo. Mas aqui eu tô sendo cuidada e amada pelo meu pastor. Aqui é o meu lugar. Bé, 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 bé.